O Desinformação foi por muito tempo o melhor podcast do Brasil, na minha opinião. Mas nem tudo dura pra sempre. Hoje em dia é só mais um projeto medíocre e sem personalidade. O que aconteceu? Isso se deve 100% à saída do Thiago Carvalho do programa? Ou já estava em decadência antes mesmo da saída dele? Nesse vídeo, além de responder essa questão, falarei sobre a origem, a trajetória da ascensão ao declínio. Vamos também relembrar os melhores momentos, entendendo o que fazia do Desinformação tão especial. E por último, falarei sobre o seu legado. Arthur Petri começou a fazer seus primeiros podcasts por volta de 2012, aos 22 anos. Naquela época, seu programa tinha como característica serem curtos e mais voltados em desenvolver uma premissa em cada. Petri se inspirou muito em comediantes como Bill Burr, Doug Stanhope e George Carlin. Ele fazia muito do que chamam de beat, que é uma técnica de comédia em que o autor começa com uma premissa absurda ou no mínimo intrigante e vai explorando ela de maneira criativa e exagerada, assim desenvolvendo-a. A primeira premissa nessa gravação era sobre idosos, velhos, que achavam que ainda dava tempo de fazer alguma coisa na vida. Então, aí eu fiz essa premissa porque eu estava tirando DRT de radialista. E lá na turma tinha uma senhora de, 80 anos que queria ser radialista. Eu lembro que eu comecei a bolar essa premissa sobre a vida ser essa coisa estranha, que a pessoa chega com 80 anos e acha que ainda vai dar pra fazer alguma coisa. E também tem uns velhos lá na turma, lá, uns 60 anos já, umas veinhas, até me dá pena das veinhas. Acho que, porque eu estou aqui muito feliz de estar estudando aqui, né, nesse lugar, porque meu sonho é tirar o registro e sair e trabalhar no rádio. Eu quero trabalhar no rádio, tá? Mas se vier televisão, nós vamos trabalhar, porque eu quero trabalhar. Mal sabe essa velha que ela não vai trabalhar em nenhum lugar. Ela tá velha já, ninguém vai contratar ela. Ai, meu Deus, como tu é cruel. Não é cruel, é verdade. É verdade. Vou ser sincero, ninguém vai te contratar. Cancela o curso agora. Por muito tempo, Petri teve o sonho de ser comediante de stand-up. Em 2013, ele tentou fazer seu primeiro open mic no extinto Bar da Mata, em Porto Alegre. Mas enquanto isso, ele continuava postando seus podcasts no SoundCloud. Assim, Petri foi progredindo e conseguiu algum público depois de um tempo. Em 2015, Thiago Carvalho lançou o primeiro EP do Cagando e Andando podcast, se inspirando bastante no Petri. Ele até chegou a divulgar seu podcast na página do Facebook do Petri, o que na época supostamente não pegou muito bem e deixou uma impressão negativa logo de cara. Mas depois de um tempo, os dois acabaram virando amigos e até fizeram um podcast juntos, como o extinto Beercast, que foi tipo um protótipo do que viria a ser o Desinformação. A proposta inicial era falar sobre academia, nutrição e saúde. Muito bem, senhoras e senhores, esse é o Beercast. Qual é o número? Não faço a menor ideia. É um podcast onde a gente vai falar sobre academia com um cara que não vai na academia. É a mesma coisa que fazer um podcast de comédia com uma mulher. Em 2018, Petri já tinha um bom número de pessoas que o acompanhavam, o que permitia que ele fizesse apresentações de stand-up para esse público em lugares pelo Brasil. Thiago Carvalho acompanhava ele e participava dos shows, fazendo músicas humorísticas no estilo DR. Pois enquanto Arthur sempre teve uma veia mais para o stand-up, Thiago sempre teve uma vocação para a música, digamos assim. Mulheres são melhores que os homens em tudo, exceto nos itens a seguir: matemática, xadrez, espanhol, português, inglês e qualquer outro idioma do planeta. Inventar coisas importantes, espancar algum meliante, tocar violão, piano, bandolim ou corneta. E um desses shows que fizeram em 2018 tiveram o primeiro contato com o Caio Delaco. Depois de um tempo, ele viria a ser o editor do A Deriva. Petri, que já vinha com a ideia em mente de criar sua própria plataforma para postar os podcasts, em 2019, o Saco Cheio TV foi lançado e no mesmo ano estreou o primeiro episódio do podcast Desinformação, intitulado Desinformação 1 Piloto. O episódio tem duração de 1h30 e aborda temas como o sentimento de mal-estar no dia do aniversário e comentários sobre notícias do final de semana. O Desinformação originalmente sempre teve a proposta de usar notícias como um pretexto para desenvolver ideias. As notícias eram nada mais nada menos do que premissas, um ponto de partida para o papo. Esse era o conceito principal. Porém, o programa também abordava muitos relatos pessoais, experiências vividas e histórias amorosas de Petri e Thiago. Como é que é uma história sua? Como é que é uma história sua que você tava pegando uma... Vai... Uma mulher que você pegava há um tempo
Aí um belo dia, você foi na casa dela, ela te chamou pra ir na casa dela, você falou, opa, vamos lá. Chegou lá, entrou no quarto dela, naturalmente você começou a tirar a roupa. Naturalmente, porque não era um casal, vocês eram pessoas que se encontravam para trepar só. E aí, ela falou assim, não, hoje eu não quero transar, eu quero conversar. Faz muito tempo isso, foi 2012, por aí. Então, foi quando eu comecei a ouvir seu podcast. E aí, você falou assim, você só começou a reverter o processo de tirar a roupa. Rebobinei a fita. Isso, o cara rebobinou na hora. Virou, sabe quando você bota exatamente dá rebobinado. Aqueles gifs que bota ao contrário, tá ligado? Sim. O cara foi tirando a camisa assim, aí quando ele falou, não, vou transar. Aí voltou, começou a voltar a fita, o cara botou tudo de novo. Saiu e foi embora da casa e nunca mais falou com a mulher. Sim. Importante falar também que outros programas de rádio como o Pretinho Básico e o Pânico serviram como inspiração para o projeto. Com a evolução do programa, nasceram quadros como o Meu Peru, onde a audiência poderia mandar e-mails compartilhando seus próprios relatos sobre relacionamentos. Também existia o quadro Fala Tigre, onde os ouvintes mandavam áudios para o programa. Aí o meu cu levemente foi pra cima, né? Porque ela começou a bater a punhetinha. Aí, pá, meu irmão, eu vi até estrela. Eu juro por Deus, aquele bagulho de desenho animado é verdade. Você vê estrela. Ela meteu o dedão, parecia que eu tava cagando, velho. E eu senti uma tesão. Eu senti uma tesão. Eu senti uma tesão, mas é uma tesão meio que... Tá ligado quando você tá com aquele... com aquele vontade de cagar? Não, aquela vontade de cagar, você tá no trabalho, você tem que ir pra casa, você chega na sua casa e pá, solta aquele barro. Então, é mais ou menos o sentimento que eu tive de levar uma dedada no meio do fio. Além dos relatos pessoais e quadros, o programa fazia muitas análises artísticas e reflexões filosóficas acerca da vida, sempre mantendo um tom leve e despretensioso. Agora sim. Agora sobe um tom e meio agora. Eu queria estar no estúdio dele gravando isso e ouvir só ele cantando isso. Aí você deixa de ser fã na hora. Porque o André Matos sem o instrumental e fazendo sentido em volta é um cara que perdeu completamente. Imagina tu chega em casa e tu abre a porta e tá teu filho gravando isso. Eu dou um choque de nele cueca. Onde que surgiu essa ideia da humanidade de afinar a voz pra cantar? Afinar que você fala é... agudear. Agudear. Se tu pode cantar com a voz grossa, eu não entendo por que dentre essas duas opções tu vai escolher a voz do Mickey. Aí volta pra mesma vibe. Eu não consigo. Eu acho que quem passou a infância e não ouviu isso e ouve só depois, não tem como. Power Metal é o lugar que você deixa de ser o nerd que você é e você, durante os 5 minutos que aquela música você é um cavaleiro. Com uma lança e uma espada. Matando um dragão. Isso. E você tem o shape do Conan enquanto os 5 minutos da música passam. Cara, o show desses caras é inacreditável. O show desses caras especificamente não, de qualquer banda de power metal, o público é inacreditável. Só homem, só bagos, só cara cabeludo, com acne e acima do peso. É tipo Paulo Cogos de cabelo comprido. Os melhores programas, na minha opinião, eram aqueles em que os dois entravam em algum assunto de forma totalmente despretensiosa e aí a conversa simplesmente fluía por um longo tempo. Assuntos que, por exemplo, iniciavam sobre um filme e aí escalavam para papos como na vez que o Petri assistiu Yesterday. E aí eles falaram sobre Beatles e sobre o quão estranho soava o som deles, como se fosse análogo a uma tentativa extraterrestre de criar músicas para seres humanos. Eu gostava muito desses papos, sinceramente. Conversas que muitas das vezes nem tinham a intenção de soar engraçadas e acabavam levando a papos mais sérios, tipo algo parecido com o que 2 filósofos fariam, só que sem a parte chata. Em vez de toda aquela base intelectual de livros e burocracias, estávamos vendo 2 caras que apenas enxergavam a vida como uma grande piada, tinham uma visão até meio niilista das coisas e gostavam de observar e expressar suas visões acerca de tudo. Era interessante acompanhar até onde as conversas se desenrolavam. Às vezes era engraçado e às vezes era só maneiro e reflexivo.
Eu era impulsivo na adolescência. Brigava, reagia, xingava. Então, mas foi nessa adolescência que você começou a sentir a depressão, né? Com 15 anos eu lembro. Então, quem disse que isso não foi o despertar da consciência? O começo. Pode ser. Eu lembro que aí foi uma virada de chave. Eu era um louco na escola. Brigava, futebol, brigava pra caralho no futebol, enlouquecia, quebrava elevador, brigava com os caras, xingava o professor, eu era completamente. Aí eu tive esse negócio com 15 anos aí, acordei e comecei a chorar do nada, eu já contei aqui no podcast. Sim. E depois disso aí eu virei um cara muito recluso. E quieto, não respondia pra ninguém nada, ficava na minha. Podia ter tido alguns episódios de explosão aqui ou ali, mas depois disso eu virei mais o cara que eu sou hoje, mais calmo e mais quieto. Talvez, se não fosse esse acontecimento, você ia estar indo no estádio brigando e, sei lá, trabalhando de Uber. Não ia ter acontecido nada com a sua personalidade. Parece até meio romântico, fica como se eu estivesse romantizando uma doença da depressão. Não é isso. Mas você pode enxergar a depressão como o fim do mundo. E é um negócio que, beleza, fudeu, eu tenho isso aqui, nunca vai passar, vou ter que a vida inteira tomar remédio. Ou você pode enxergar como uma janela de superação para você se tornar quem você não era. Para se tornar quem você realmente deveria ser. Cara, eu me lembro muito bem de como eram esses momentos de total presença, assim, total consciência, antes de eu começar a entender desse assunto. Era muito raro. E uma vez que aconteceu foi um pôr do sol numa praia, que geralmente você tá envolto nos seus pensamentos, que são automáticos, que você não tá escolhendo, eles só estão vindo. Você vê uma pessoa passando, aquele cara não sei o que, você tá julgando tudo, aquela mulher é gostosa, aquele cara parece que é folgado, aquele ali é maconheiro. Você tá sempre ali na mente automática e não percebe, sua consciência tá dormindo. Mas eu lembro de momentos raros em que a mente simplesmente calava, essa conversinha da mente, dos pensamentos sempre de tititi, ele calava e simplesmente só tinha a existência. Que era ali um pôr do sol, por exemplo, que é um negócio que é... E tinha às vezes era 2 segundos, assim, de um... Essa ferramenta que a gente tem é fantástica, ela é maravilhosa. Ela é milagrosa, ela é divina, enfim. Mas se você não souber usar, você vai se machucar com ela. Ela é uma ferramenta muito afiada. Se tu deixar ela no automático, ela vai cortar todo mundo ao redor. A mente vai te cortar, vai cortar as pessoas que você gosta, que você não queria magoar, que você vai magoar. E tipo, é uma ferramenta muito foda. Algo que você tem que fazer. Você tem que cegar a ferramenta, você tem que deixar ela pior, ou você tem que ser um gerente melhor dessa fábrica. Tem que anestesiar ela, pra ela ficar parada. Então, o nosso cérebro é ou não é uma fábrica de produto de antidepressivo? De química? Não, com certeza. A mais... Já é a Pfizer, tua cabeça. A maior Pfizer do mundo é o cérebro humano. Só que as pessoas hoje em dia são péssimos gerentes. Ela cria na fonte o elemento que o cara cria no laboratório. Esse programa aqui que eles falam sobre o Nietzsche é bom, é muito bom. Nietzsche tinha uma frase. Quem? Nietzsche. Tipo assim, não sei se Deus existe ou não, mas existe um buraco dentro da alma do ser humano com o formato de Deus. Caralho. Caralho. Existe um buraco dentro da nossa alma com o formato de Deus. Se tem Deus ali dentro, não, mas que a gente tem dentro da gente um software um encaixe. Tem um encaixe ali. Pede Deus, existe. Tem um plug ali. Tem um plug. Aquele USB que tu conecta e mas Nietzsche ficou louco, né? Enlouqueceu e morreu, né? Com 40 anos ele deu uma... Aqui, ó. Zarpou. Despirocou, meu amigo. Não. É do cavalo lá, né? 50 e poucos. A última cena que ele viu o cavalo lá apanhando e ficou maluco, né? Tá ligado? Não sei. É uma das últimas cenas que tem relatado. No filme do Nietzsche? Não, na biografia, se não me engano, mas é uma cena conhecida. Não sei se é verdade ou se é um mito, mas ele viu um cavalo apanhando na rua e foi um dos negócios que fez ele enlouquecer, assim. Ele não conseguiu lidar. Não tancou. O alemanhil. Era da Alemanha? O germanil. Mas vamos ver aqui, Nietzsche. Nietzsche ficou apavorado com o que via. Depois de censurar o comportamento, se aproximou do cavalo, abraçou e chorou. As testemunhas disseram que Nietzsche murmurou algumas palavras que ninguém escutou no ouvido do cavalo. Contam que as últimas... Tava lelé já, tava mal já. Contam que as últimas palavras do filósofo foram: mãe, eu sou um idiota. Em seguida ficou inconsciente e sua mente entrou em colapso. Esse foi o fato que fez ele entrar no colapso. Eu sabia que eu tava certo. Caralho, que doideira. Lê isso de novo. Ele falou um negócio no ouvido do cavalo, virou assim, mãe, eu sou um idiota, e enlouqueceu? E ficou inconsciente e sua mente entrou em colapso. Eu acho que não foi ele que entrou em colapso. A humanidade está em colapso. Tinha um cara batendo num cavalo. Ele não conseguiu tancar mais. E ele era o normal. Aquele momento foi quando ele não conseguiu mais tancar. Exatamente. Este homem tentou tancar o germanil. Ele abraçado num cavalo.
Uma manhã que mudou tudo. A demência de Nietzsche é um tema que deixou muitos médicos e intelectuais intrigados. Porque tem uma teoria da conspiração aí também. Porque a sífilis cerebral, quando ela vai lá e vira cerebral, o cara dá uma loucura, fica louco, mas ele morre, sei lá, em uma semana. O Nietzsche viveu e ninguém vive. A expectativa de vida não vira, sei lá, um mês quando você fica com essa porra. Então, e ele viveu 10 anos. Então, assim, será que ele... Aí dizem, né? E hoje, parece que hoje, não exatamente no dia de hoje, mas assim, atualmente, 2022, a teoria que era sífilis cerebral, caralho... Tá caindo? Não é mais a que é mais aceita agora. Até porque nem tinha como descobrir, né, doença nessa época. Era um chute. Eu acho que ele só não tancou. Eu acho que a doença dele foi não tancar. Diagnosticado. Não tem explicação. Porque tem uma barragem aqui, né? Tá ligado a barragem de Mariana que caiu quebrou a barragem? Todas as merdas que você tancou a vida inteira, você destanca. Isso. Né? Vai pro caralho. E eu acho que todos nós temos uma barragem aqui que a gente fala, calma, vamos mais um dia. Vamos mais um dia aqui. Mais um podcast, mais um show. Né? Não é o fim, vamos lá, vai dar. Depois eles trocaram de estúdio, e aí, se eu não me engano, o primeiro convidado do Desinformação no estúdio novo que eles receberam foi o Regis Tadeu, que rendeu um episódio muito engraçado. Eu gosto muito de jogar Football Manager, jogo de... Tu é o técnico do time lá. Nunca mais joguei depois de namorar. Nunca mais. Nunca pude. Eu não sei qual é a relação que isso tem a ver. Vamos, só que isso é muito doido. O meu disco dele é o meu disco. É o meu disco, entendeu? Não, o cara fala, olha, veja bem, eu tinha uma namorada maravilhosa. Depois que eu passei a jogar War, eu perdi o tesão pela namorada. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver o fato de você conquistar ou não Vladivostok? Tem a ver... Para. Não, o meu disco de vinil é o Football Manager. Eu adorava jogar. Depois que eu comecei a namorar, nunca mais joguei. Entendeu? Bem feito. Depois, mais posteriormente, nem sei se mais posteriormente tá certo na língua portuguesa, mas ok. O Hernani foi convidado, e aí, bom, esse é um dos meus episódios favoritos. Eu apoio muito o movimento trans. Por quê? E eu me identifico com ele. E eu quero dizer pra vocês que eu financio o movimento trans, porque toda semana eu pago um deles pra chupar o meu pau e eu esporrar no cu deles. Os episódios que eles falavam sobre o povo brasileiro também eram sensacionais. Claro, depois de um tempo foi ficando um pouco demais, assim, ficou meio repetitivo. Mas sempre foi muito bom, sempre foi muito bom. 2 horas de ida, 2 de volta pra Campinas. A pior delas, e aqui eu juro por Deus que isso não é uma piada, eu não escrevi isso, não é um texto. Eu entrei no ônibus, já cheio de ansiedade na mente, e eu senti um cheiro de... eu nem sei dizer o que, meu. De saco com sovaco, com chavasca. E eu fiquei puto cada vez mais, assim, crescendo, assim, aumentando. E aí eu dei uma dessa mulher, falei, eu vou procurar o que é isso. Eu não vou ver. Alguém pisou na merda e entrou no ônibus. Ou eu vou virar pra trás e vai ter um cara com o pau de fora. Alguém tirou o pau, ou alguma mulher tirou a xoxota pra fora e tá com ela ao vento. Porque não é possível. Abanando. E aí eu virei pra trás, bicho, eu peguei aqui no assentinho alto aqui, subi e olhei pra trás. Tinha uma mulher comendo uma esfirra Do Habib's. de carne desse tamanho mais ou menos de um relógio de parede. Do Faustão. Aquele relógio de parede redondo que você prega. Tamanho mais ou menos desse relógio. Comendo uma esfirra recheada de carne moída e cebola. Por que Dentro tem? de um ônibus. E era o ônibus que não tem a opção de abrir janela. Ônibus que é todo vedado já. É ar-condicionado. Não, ônibus sem janela. Você teve contato visual com ela quando você tava procurando? Tive. E ela? Olhou pra mim comendo aqui. Comendo. Tô comendo. Quantas horas de viagem? 2 horas com cheiro. Cara, por que as pessoas têm que comer em todos os momentos da vida? Quer dizer, é 1h30, não é 2 horas. Pois é, chega lá e come lá. É que o brasileiro tem a mania do lanchinho, né? Sempre tem que ter um lanchinho. Tem que ter um negocinho pra comer, um sanduichinho de não sei o quê. Vou criar uma linha de ônibus só pra poder ser preconceituoso, não deixar pobre entrar. Não, eu vou comprar um ônibus. Eu vou pobre. Eu vou desenvolver um maquinário que prende o cara, deixa as mãos presas, Choques mortais. abre a boca dele e fica vindo fandangos assim. Agora você vai comer também, seu filho da puta. Vou dar 5 quilos de fandangos pra esse cara. Agora você vai comer, seu filho da puta. E alguns programas proporcionavam momentos como esse. Será que é isso? Chupa a cabeça da minha pica. Vem me dar uma mamada. Carioca é bom demais.
vem me pagar um babão. Se morder vai levar um socão. Chupa meu pau, lambe meu ovo e a virilha. Vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar. Chupa meu pau, lambe meu ovo e a virilha. Vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar. Chupa o pau, ovo, virilha. Vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar. Pau, ovo, virilha. Vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar. Chupa meu pau, ovo, virilha. Vai tomar no cu. E o jeito que ele canta é muito sério, né? É muito bom. Você vai levar um socão. Chupa meu pau, lambe meu ovo e a virilha. Vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar. Chupa meu pau, lambe meu ovo e a virilha. Vai com calma agora que é bom, ó. Que é pausado, ó. Chupa meu pau, ovo, virilha. Vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar. Enquanto era interessante acompanhar as opiniões, muitas vezes controversas, do Petri sobre tudo e todos, já que ele sempre teve uma predisposição a tomar sempre a opinião mais imprevisível possível sobre qualquer assunto. Lógico, depois de um tempo isso acaba ficando previsível. Previsível que ele vai tomar a decisão mais imprevisível. E aí, né, fica um pouco pedante. Mas isso, de certa forma, deixava o programa interessante. Adotar esse tipo de postura relativista e hipócrita no sentido bom da palavra, funciona pro humor. E o Thiago, muitas das vezes, com uma visão mais absoluta das coisas, ele não se importava em contribuir e fortalecer as ideias do Petri, trazendo sempre uma dinâmica legal pro programa. O Petri sempre foi bastante niilista. Mas antes disso eu sempre fui niilista, as pessoas me dizem que eu sou niilista. Não concordo muito, mas a minha persona sempre foi essa. Você tem uma pegada meio niilista mesmo, né? É que a minha... Eu não vejo... Puta, eu acho a existência muito estranha. Eu fico olhando as coisas ao redor e fico, que é isso? Não faz sentido, de não fazer sentido a existência. Também. E o Thiago parece que foi mudando um pouco em relação a isso. A impressão que eu tenho era que o Thiago era mais niilista no passado. Eu tô usando esse termo de forma bem rasa mesmo, só porque eu acho que ele resume um pouco o que eu quero falar sobre. Mas o Thiago, ele sempre simpatizou mais com a direita, o Olavo de Carvalho, essas coisas. É charapuca, meu filho. Armário Marapuca pro PC Siqueira, meu filho. É o comunismo, meu filho. Enquanto o Petri não gostava de tomar lados de forma definitiva, vivia como uma gangorra indo de um lado pro outro. Se ele via que tinha muitas pessoas defendendo um lado, ele fazia esforço para defender o outro, que é um negócio que algumas pessoas chamam de síndrome do diferentão. Inclusive eu tenho um pouco disso. Se eu tô num ambiente com pessoas muito de direita, eu gosto de tomar uma postura mais de esquerda, e o contrário também acontece. Eu acho maneiro criar esse tipo de divergência. Coisa de gente chata. O Thiago mantinha certos hiperfocos. Ele realmente queria de cabeça em algum assunto por meses quando ficava interessado. E o Petri também, mas era um pouco mais instável. O Petri não conseguia ficar tanto tempo em algum assunto quanto o Thiago. Porém, os dois, quando ficavam hiperfocados em algo, tipo o Petri com stand-up, enchentes no Rio Grande do Sul, guerra em Israel, ou o Thiago com filosofia oriental, psicologia, coisas relacionadas ao mundo maromba, isso tudo deixava o programa um pouco chato, mas tinha seus momentos bons também. Petri é de fato muito bom em trazer pontos de vista diferentes. Tinha uma ótima visão criativa e inovadora de toda a parada, além de ser um excelente entrevistador. Fica até o final que vai ter teta. Enquanto o Thiago, por ser uma pessoa muito observadora, sempre trazia análises muito boas sobre pessoas e coisas. O Thiago, por ler bastante, também trazia conteúdos mais profundos. E além disso, ele fazia imitações e se comunicava muito bem. Quer dizer, ainda se comunica muito bem, né? O cara não morreu. Lambda, nerdinhos! Aqui é o Alexandre Ottoni, Jovem Nerd. E do meu lado tá o Azaghal. E o Azaghal é gremista, rapaz. Ele tá muito nervoso. Porque o Grêmio perdeu pro Palmeiras, rapaz! Mas fora o fato que um complementava a ideia do outro, era uma ótima sintonia. Separados os programas eram bons, mas quando os dois se juntavam era impressionante. As ideias fluíam e se encaixavam, um meio que era a extensão do outro. Quando um não sabia o que falar, o outro complementava e assim o papo seguia. Eu tenho uma impressão que o Petri, ele sempre teve uma predisposição a se auto-sabotar. Quando um programa era bom, e aí a audiência gostava muito, tipo com o Mário, ou outros convidados no A Deriva, como o Platinho, ou no próprio Desinformação com o Hernani, que na minha opinião é um dos melhores episódios.
ele fazia questão de nunca mais chamar esses convidados novamente, ou de também não tentar replicar. Por exemplo, ele poderia ter chamado algum outro convidado doidinho pro A Deriva, pra fazer algo parecido com o do Mário, mas ele nunca teve o interesse. Aí eu não sei se é porque ele entendia que se chamar novamente o programa não seria tão bom quanto o da primeira vez, pois talvez fosse um pouco mais forçado e aí perdesse a espontaneidade. Ou se ele fazia isso meio que inconscientemente pra se auto-sabotar. Não dá pra saber, né? Os dois sempre tiveram personalidades fortes e um pouco problemáticas. Nunca souberam lidar muito bem com as críticas do público. Eles sempre se importavam demais quando alguém falava algo negativo, mesmo tendo, 1000 pessoas elogiando e falando coisas positivas. Apesar deles fingirem que não se importavam com a audiência. Os dois eram às vezes bem hostis com o público, às vezes era engraçado isso, mas às vezes era meio babaca também. Os dois possuem o ego bastante inflado, apesar de toda a baixa autoestima que também o acompanha. Caio Botura. Só agradecer aí. Fala. O podcast também tava muito foda, do Saco Cheio Games, pô. Boa. Valeu. Ninguém Leve, do PES lá, muito foda. Valeu. E só posso divulgar meu podcast aí? Não. Tchau. Também vamos, para não passar batido, vamos falar sobre o Caio, que com o tempo passou a participar cada vez mais do Desformação, com comentários pontuais e sempre contribuindo positivamente para as conversas. Majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Two Girls on Cup. Tá meio Two Girls on Cup, você? Nós teremos muito ainda que analisar aqui. Em meio a tudo isso, existiu uma sensação de conexão real do público com eles, pois estávamos acompanhando quase que simultaneamente a experiência e a carreira de duas pessoas de fato talentosas que estavam se desenvolvendo gradualmente a cada episódio. Acompanhar a vida deles de forma tão honesta e íntima trouxe uma conexão muito forte com o público. Era como assistir a um processo artístico e pessoal acontecendo diante dos nossos olhos. Eles nunca tiveram um público parecido com outros programas bombados. O Desinformação sempre foi um programa de nicho para um grupo relativamente pequeno de pessoas que de certa forma se identificavam com os participantes. Logo, o Desinformação ganhou dinheiro por ser original e exclusivo para um público muito engajado. Pessoas que se conectaram com o projeto de forma que nunca se conectaram com nenhum outro produtor de conteúdo. O caráter honesto, íntimo de expor vulnerabilidades, expor a realidade sem muitas máscaras e teatro sempre trouxe um público muito fiel. E esse pra mim foi o grande valor do Desinformação. Eles estavam sendo verdadeiros, eles queriam criar uma arte honesta, um programa que precisava existir, independente se daria dinheiro ou não. Arthur e Thiago sentiam a necessidade de se expressar. Várias vezes eles afirmaram que mesmo milionários continuariam a produzir conteúdo, pois era uma necessidade por parte dos dois. Por isso foi tão bom enquanto durou. Se eu fosse bilionário, eu não faria podcast. Se tu ganhasse na Mega Sena, tu pararia de fazer isso aqui? Nossa, na hora. Você eu não só pararia. está fazendo isso aqui agora por dinheiro. Com certeza. Eu não pararia, entendeu? Eu não pararia de fazer. Eu também não pararia, não. Mas eu acho que eu acho que talvez eu faria menos. Não, a única coisa que eu faria era ter uma estrutura melhor, mais funcionários para explorar, para não precisar montar as coisas. Eu acho que o programa ele começou a cair em decadência por volta ali depois do programa do 38. Não sei exatamente o que aconteceu, mas depois desse evento em específico, tiveram alguns programas bons, mas em geral parecia que estava tudo pior do que antes. Tanto que nem as vindas do vinheteiro e do Regis Tadeu, novamente, foram capazes de proporcionar um programa legal. Foi fraco. Aí depois rolaram as enchentes no Rio Grande do Sul e aí parece que tudo foi por água abaixo no Desinformação. KKK. Mas a propósito, o programa do 38 foi sensacional. Um dos meus favoritos também, hein? Bom pra caralho. 38, eu tenho um rapaz aqui do grupo, dos nossos ouvintes, que ele falou que ele é ouvinte assíduo aqui do programa e é fã de você. E ele te conhece dos grupos de Bitcoin aqui da Bahia antes dele aparecer. E falou pra aproveitar pra você contar algumas histórias. A história do abandonar uma puta nua no meio da BR e ela correr atrás do carro dele, abre aspas, saia do meu carro, sua puta, é isso ou não? Fecha aspas. Ele pergunta é isso ou não? Qual é essa história? Não, eu tô por fora dessa história, não lembro. O cara bancou aqui um cristão de Deus e agora tem história de puta na BR. A história do algemar um maloqueiro no poste. Porra, essa eu também não lembro direito, não. Isso aqui gera muito problema. Sim. Aí, esse negócio de... Eu nunca gostei muito de negócio de flanelinha, né? Aí o cara... Vamos lá, eu quero ver. A flanelinha cresceu pra cima de mim, eu peguei a espingarda, eu digo, você vai morrer agora, vagabundo. Abrace o poste. Aí eu algemei o cara ali, né? E, porra, começou um monte de gente na rua ver, não chamava atenção, né? Eu digo, porra... Eu digo, rapaz, como é que eu vou fazer pra disciplinar esse cara agora? Eu digo, eu vou te enrabar. Aí o cara, não, aqui não, na frente de todo mundo não.
Porra, velho, se fosse escondido, você deixava? Que conversa é essa? Diz na escola, diz que não pode bater, que é crime bater em criança, não é isso? O que faz você bater na sua filha? Precisa respeitar o pai e a mãe, não é isso? E, por exemplo, seu filho ficar adorando andar no asfalto, você diz, não é pra andar no asfalto, você tem que andar no negócio, ele ficar brincando na frente do carro, tem que apanhar ou não? Não é pra tocar na porra do fio, ela fica brincando com o negócio do... querendo brincar com linha viva, tem que apanhar ou não? Tem. Hein? Entendi. Claro. Quê? Claro. Internet até que horas? Mas o que a sua esposa acha disso? Ela fica chateada? Não sei, interessa o que a mulher acha, rapaz? Que mundo que você vive, rapaz? Mas ali antes da saída do Thiago, eles tiveram um podcast com o Jason do Projeto Giga. Já tava uma vibe meio ruim e estranha no ar entre o Petri e o Thiago. O Petri, obviamente, não parece ter curtido esse episódio, pois o Thiago, ele falou muito mais do que o Petri, até porque o assunto de academia, bomba, essas coisas de maromba, o Petri não é tão ligado nisso quanto o Thiago. Então, acabou sendo um podcast, eu imagino, muito chato pro Petri. Depois desse, teve o episódio 405, que foi o episódio que deu uma merda. O Thiago xingou um ouvinte lá. E o Thiago realmente tava xarope nesse episódio. O episódio foi ruim, o Petri não tava. E o Desinformação, sem os dois juntos, sempre foram meio fracos. Mas esse em particular foi bem ruim. Depois até tiraram esse programa do ar no YouTube por causa de toda a treta lá do filho mongol do ouvinte. Aí tá, aconteceu toda a treta lá, o Thiago foi demitido. E aí, bom, o melhor do Desinformação sempre foram os papos filosóficos sobre a vida, a existência, a depressão, a arte e etc. E depois que o Thiago saiu e sobrou só o Petri e o Caio, esse tipo de conversa perdeu bastante a qualidade, devido talvez a uma limitação do Caio, que estava entrando há pouco tempo no lugar do Thiago, que já era nego velho. Então é normal que o Caio não tivesse ali a mesma habilidade para comunicação quanto o Thiago tinha. O Petri e o Thiago separados no Desinformação nunca renderam muito bem. E agora, tendo só o Petri e o Caio, ficou ruim demais. Assim como também teria sido ruim se tivesse sobrado só o Caio e o Thiago, num universo paralelo, sabe? O negócio era bom por causa da junção do Petri com o Thiago nesses assuntos. O Caio, de fato, não é tão bom comunicador como o Thiago. Ele, às vezes, é meio chato, assim, o fato dele concordar com tudo do Petri e puxar bastante o saco do Petri. E apesar dele ser muito bom no canal dele, né? Porque o trabalho que o Caio faz no canal dele atualmente é 1000 vezes melhor do que o trabalho que o Petri anda fazendo. Nada contra o Caio, talvez ele só não tenha vocação para os podcasts ou ainda não esteja bem preparado para isso. Ele não consegue entrar em assuntos com a mesma profundidade que o Thiago entrava, talvez por uma falta de conteúdo. E às vezes parece que tudo se resume ao Petri perguntando: e aí, Caio, como foi o final de semana? Aí o Caio: então, tô meio gonê. Esse final de semana chamei uma gatinha da minha DM lá pra casa, enchi o rabo de álcool, de cigarro, comemos pizza entupida de queijo, aí eu fiquei gonê com a pizza. Passei a noite no banheiro me cagando e me peidando. Petri, viu? Essa imitação ficou ruim pra caralho. Agora aqui, a propósito de exemplo, vamos mostrar os episódios tenebrosos depois que o Thiago saiu. Teve esse aqui. O que eu tô falando, cara? Tem que falar coisas aqui, cara. Eu tô ao vivo. O que eu posso fazer? A gente saiu de casa pensando, o que eu vou falar hoje? Hoje você sentiu de novo aquilo? Não, eu tô com vontade de cagar, na verdade. Eu vim me cagando. Eu também, cara. Eu acordei, dei uma bela numa cagada. E aí eu cheguei aqui, fui pitar um ali na varanda e voltou a vontade de cagar. Não soltei, né? Mas tá aqui dentro ainda. Tanto que eu até afrouxei o cinto, tirei o tênis aqui, ó. Pra dar uma relaxada, senão eu vou me cagar na calça hoje. Vários programas com o insuportável do Ronald Rios. Programa ruim, convidados cada vez mais chatos, como o Thunderbird, o Ronald Rios. Esse EP aqui, tenebroso, com o ouvinte. Mais um com o xarope do Ronald Rios. E esse aqui ruim pra caramba também. Bom, a gente já cobriu algumas notícias suas aqui no programa. Acho que a principal foi a que você casou com você mesma e depois divorciou, né? Exatamente. Em 2023 eu casei comigo mesma e em 2024 eu anunciei o divórcio. Foi quando foi notícia no mundo inteiro. Não teve nenhum país que não postou notícia sobre o meu casamento. Todo mundo percebeu que com a saída do Thiago aconteceu uma separação de público no Desinformação. Foi separado o público que é criado pela mãe do público que teve presença paterna. Porque se tu for olhar, atualmente só tem viado na audiência do Desinformação. É só ir lá e ver. No final das contas, tudo se resume à identificação. As pessoas só te acompanham por se identificar com você.
O Desinformação foi um daqueles projetos que só saberemos o quão grande e especial foi depois de uns bons anos, sei lá, 30, 100 anos. Igual o Bukowski, que só foi ser reverenciado depois de muito tempo, igual uma boa parte de intelectuais e artistas, o legado que ele vai deixar vai ser enorme no futuro. Vai ter muita gente descobrindo esses EPs antigos e ouvindo. Eu aqui fazendo o trabalho de separar, de certa forma, estarei contribuindo para esse legado. Fora o fato que tenho eles como uma das minhas maiores inspirações no YouTube. Petri é tipo o David Bowie, que apesar de muita gente não gostar, o pessoal reconhece o quão importante ele foi ao inspirar vários outros artistas legais. A influência que eles tiveram em uma geração pode ser enorme. Pra mim é equiparável àqueles documentários que falam, tal banda de rock fez sucesso nos anos 90, pois se conectou com uma geração de jovens. Pra mim é como se fosse isso, sabe? Só que em vez de uma banda, foi um podcast. Mas eu acho que é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Esse vídeo deu trabalho, ficou meio longo demais, meio chato talvez. Eu tenho bastante o que melhorar aqui, mas se você gosta do Desinformação, assistiu até aqui, eu acho que você vai gostar do meu conteúdo. Talvez a gente tenha algum aspecto parecido de personalidade, pode se inscrever aí que eu acho que você vai gostar. E só pra fechar, eu acho que o Petri e o Caio vão dar a volta por cima. O Caio é muito bom no canal dele lá, o Petri é um cara inteligente, ele vai fazer o Desinformação ser bom novamente, eu acho, eu espero. E o Thiago, ele meio que já tá dando a volta por cima, né? O trabalho que ele tá fazendo lá no Warbox, principalmente no programa com o Igor Caçamba lá, é sensacional. Mas é isso, vamos ficar por aqui aí, valeu!